Amém, irmãos? Que bom vê-los aqui. O Senhor criou o gênero humano, criou de uma forma maravilhosa. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim. Não, ele criou o homem, e aí, o que fazer com o homem? Então ele colocou assim, ó, Gênesis 2, versículo 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, a preocupação do Senhor era plantar um jardim. Pode ver que no solo desértico não tem vida. Então, mas a preocupação do Senhor é colocar um homem no melhor ambiente, num jardim. Ele plantou, ele estabeleceu um jardim, plantou ali e colocou o homem ali. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus criou tudo, irmãos. Ele teve esse sentimento de fazer brotar nesse jardim toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Ele queria fazer do homem uma pessoa que desfrutasse da vida, da presença dele, na comunhão dele todo o tempo, sentindo-se alegre, confortado e alimentado. Bem no meio do jardim, o Senhor plantou duas árvores também distintas do resto das árvores que havia plantado. Ele colocou lá no jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja só, ele surtiu aquele jardim de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Mas ele também colocou bem no centro do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus, na sua presciência e sabedoria eterna, Ele sabia das coisas que iriam acontecer e já preparou o seu plano de cuidar do homem a partir daquele momento. Ele não queria só fazer o homem perceber o quão agradável era aquele jardim, tudo que tinha naquele jardim, e a própria presença de Deus ali continuada na comunhão do homem com o Senhor. Mas ele, sabendo na sua presciência tudo que viria a acontecer, ele já estabeleceu um plano. E no versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até 5, eu vou ler porque senão a gente não consegue trazer toda a verdade. Mas ali naquele jardim, e dentre tudo que havia sido criado, diz ali também, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então aqui, na verdade, todo o processo criativo de Deus já ocorrera, tudo já havia ocorrido, inclusive a serpente. Então, diz que a serpente era muito sagaz e o mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher, porque nesse caso aqui, Adão e Eva já tinham sido criados. Não comereis de toda... Isso aqui é a expressão da serpente. E assim disse Deus. E assim disse Deus, não comereis de toda a árvore da vida, toda a árvore do jardim, porque todas eram belas, todas eram cheias de vida, todas eram boas para alimentos. Mas a serpente
nesse momento, ela disse: então, Deus não disse para você, não comerás de toda a árvore do jardim? Aí Eva respondeu, do fruto versículo, cadê? 3:2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, não tocareis nele, para que não morrais. Interessante que Deus, quando plantou aquele jardim, estabeleceu aquelas árvores ali, e a árvore da vida, Deus falou, olha, isso aqui é para você desfrutar, comer e se relacionar com a criação de Deus, a vida que está nessa árvore da vida. Ele só disse, olha, dessa árvore do conhecimento, não comeis do fruto dela, porque senão morrerás. Orientação divina, oração de Deus para Adão e Eva. Só tinha naquele momento Adão e Eva de seres humanos. E Deus falava a mesma língua que eles. Não podia ter incompreensões, não podia ter mal interpretação da palavra de Deus. Não, era bem clara. Aí, versículo 3, capítulo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. É muito interessante, irmãos. Deus afirmara imediatamente antes, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque morrerás. Mas a serpente, ela de forma muito sagaz, foi conversando com Eva, foi ganhando a confiança dela, tendo comunhão com ela, e ela comunhão com a serpente. Olha só, aquele falar foi minando a resistência da Eva. Logo ela esqueceu que Deus falara, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque se comeres, morrerás. Mas naquela comunhão, bem assim, usando de grande sagacidade, a serpente mostrou para ela, não, é certo que se comeres, não morrerás, contrariando toda a palavra de Deus, todo o sentimento de Deus. Versículo, 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. É certo. Porque Deus, versículo 5, Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O homem estava ali na sua simplicidade, na sua tranquilidade, tudo foi dado por Deus para ele comer, desfrutar, num ambiente extremamente saudável, sem malícia, sem corrupção, sem nada. Era o homem, e o jardim que Deus lhe dera, e a presença de Deus, e aquela comunhão perfeita, tranquila, sem aspirações por outras coisas, porque não precisava. Tudo que Deus propusera estava ali para Adão e Eva desfrutar. Mas a serpente foi ali e de forma muito sagaz foi tocando a consciência de Eva, foi tocando no coração dela, e dessa maneira ela pôde tocar numa coisa muito interessante, que muitos de nós não conseguimos no início da nossa vida espiritual e da nossa vida humana. A gente não consegue perceber que tudo tem uma aparência. Tudo tem uma aparência. O jardim continha ali toda sorte de árvores, boas para alimento. Deus afirmara isso. Deus afirmara também, o fruto da árvore da vida deve comer para você desfrutar.
estou lhe fornecendo isto. Mas a serpente, olha, a aparência está tudo bela, mas você deve perceber que tem algo mais. E ela usou de um discurso bem interessante para fomentar dúvidas na cabeça da Eva. Esse assunto é muito importante. Satanás anda ao nosso redor com aparência diferente daquilo que Deus propusera e com a astúcia do discurso dele, corrompendo a simplicidade que Deus colocara no nosso ser humano. Corrompe. O discurso satânico, diabólico, ele corrompe a nossa mente, o nosso coração e nos leva à derrocada. Apocalipse 12, 9. 12, 9. Diz assim, falando acerca de Satanás. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é Satanás, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa é a figura daquela serpente, do Satanás travestido de serpente lá em Gênesis. Ele agora tem a aparência do dragão, mas o nome dele é Diabo e Satanás, e ele seduz com um discurso e uma aparência interessante todo mundo. Sim, agora ele foi atirado para a terra e com ele aquela legião de anjos que o acompanhava. Nós devemos ter o nosso coração tranquilo e a nossa mente adequada diante de Deus, porque senão nós podemos ser surpreendidos com a aparência e um discurso bem interessante daquela serpente que está dizendo, olha, faz o seguinte, pode comer, você não vai morrer não. Mas, pior ainda, irmãos, olha, tem uma promessa, se você comer, no dia que você comer, os seus olhos se abrirão e, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Até então, o homem puro no seu coração, singelo, ele recebera tudo de Deus, todo o ambiente adequado, para ele, o mal, bem ou mal, não existia, porque só existia Deus e o jardim e tudo que Deus fornecera para ele. Veja só, o status do homem naquele jardim, tudo era desfrutável, tudo era alegria. Ele tinha duas coisas, ele tinha beleza do jardim, tinha suprimento das árvores e tinha a presença de Deus e a comunhão com Deus. Precisava mais o quê? Mas ela foi lá e olha, quando você comer, logo depois os seus olhos vão se abrir e você vai, o que mesmo? Ter conhecimento do bem e do mal. Isto é muito sério. Hoje, estamos aí nessa esfera, diante de nós está colocado o bem e o mal, você tem que lidar com essa situação. Hoje, essa é a nossa situação. Falando agora mesmo com o irmão. Veja, irmãos. Nossa condição. Se você está desfrutando do Senhor, da igreja, dos santos, da palavra e tal, você quer estar preocupado com o mal, você deve estar ciente de que ele existe, mas você está numa outra esfera de desfrute. O seu falar é de desfrute. Se eu estou desfrutando, a palavra está em mim, a presença de Deus está em mim, eu só estou falando de desfrute. Eu vou ficar andando atrás de mal. Olha,
o Araújo, vocês ficam atentos, tá? O mal e o bem, tá? Cuidado com o mal. Não, isso não está no meu coração. Oh, Senhor, só desfrutar. Mas quem está andando no caminho do mal, fica, esse camarada só fica falando um discurso único. Ele está noutra esfera. Só Cristo é a igreja, a palavra de Deus, as verdades fundamentais da fé cristã. Que negócio. Aí eu vou perguntar para você. Qual esfera que você gostaria de estar, sinceramente? Numa esfera que Deus criar lá no jardim, com as árvores belas e comendo todos os frutos da presença da comunhão com Ele? Ou você queria ter os olhos bem abertos e conhecer o bem e o mal? Qual você optaria hoje, conhecendo essa realidade que nós temos hoje? Oh, Senhor. Primeira opção, é isso, irmão. Irmãos, eu posso dizer para vocês, o conhecimento humano hoje, muitas vezes ele não traz essa realidade para nós, não. Grandes pesquisadores, grandes filósofos, grandes isso, grandes aquilo, logo ali na frente ele se depara com uma estrada que bifurca. E agora, para onde eu vou? Para o bem ou para o mal? Eu não sei mais. Uma diz assim, tem tanto isso, e outros dizem, tem tanto isso. Parece que a estrada que dá no mal é uma maravilha, porque ali conta tantas coisas bacanas. Você vai para isso, você vai conhecer você vai conhecer a Bíblia, mas você vai conhecer todos os homens, grandes filósofos. Aí na hora vão ver mesmo, puxa, minha vida se tornou vã e caminhando para a morte. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios 11, 14. Aí, olha a outra imagem, a outra figura do diabo e Satanás. 2 Coríntios 11, 14 diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Meu Deus. Tem pessoas que veem Satanás como um anjo de luz. Nossa, ilumina. O discurso e a astúcia pode nos levar a ver Satanás como um anjo de luz. E aí, a escuridão vem logo depois dessa luz. E quando você come da árvore do conhecimento do bem e do mal, então as dúvidas começam a aparecer quanto ao falar divino. E também quanto ao propósito de Deus. Deus lá atrás, quando eu conheci Ele, falava tantas coisas do propósito dEle, você, isso, aquilo, você ser totalmente recuperado dessa sociedade caída. Dúvidas são plantadas. Que o caminho de cada um de nós, muitas vezes, nos traz sofrimento, isso, aquilo, mas não podemos perder o alvo. A dúvida é plantada por Satanás na nossa cabeça. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Essa árvore, o fruto dela era boa para se comer. Ela era plena. Aquelas árvores ali, ela podia suprir o corpo,
ela é desejável para abrir nossa mente e ela também ela era agradável aos nossos olhos. Mas quando o homem comeu, o resultado não foi nada bom. Nesse falar da Eva com Adão para ele comer dessa árvore, o que aconteceu? Na verdade, ela comeu e deu fruto para Adão. Naquele momento, ela não teve comunhão com ninguém. Até então, naquele jardim, Adão e Eva eles tinham comunhão com o Senhor, tudo era paz. Naquele momento, ela não teve comunhão com ninguém. Satanás foi lá, ela desfrutou daquilo, comeu, nem contou para o Adão. Só depois ela foi, aqui Adão, ó, toma desse fruto aqui dessa árvore. Então, a ausência de comunhão entre nós, seguramente não é bom. Tudo que nós devemos fazer, deve ter comunhão com o Senhor e com aqueles, e os nossos irmãos, parentes e tudo. Quando Eva comeu e Adão também, então houve a queda daquele casal que Deus havia criado. E o resultado dessa queda deles por comer aquele fruto que Deus havia falado para não comerem, alguns resultados apareceram. A alma humana foi poluída, corrompida e ocupada. E gerou no homem também uma natureza independente. Não, sou eu. O corpo humano, mudado de natureza, veja em Gênesis 3:7. O bem e o mal foi entrelaçados no homem. Agora o mal já poluíra o corpo do homem. E abriu-se os olhos dos dois, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram de folhas de figueira e fizeram cintas para si. Naquele momento, aquele casal viu que o seu ser, o seu corpo mudara de natureza. Antes eram aquele ser divinal na presença de Deus. Agora, no entanto, o corpo humano caído, eles se viram numa situação desfavorável, com vergonha de si mesmos. Antes não tinha isso, com vergonha de si mesmos. E quando Deus foi procurá-los no jardim para ter comunhão, aí eles correram e arrumaram umas folhas lá de figueira e se cobriram a sua nudez. Antes, irmãos, não existia essa preocupação. Agora, eles viram, pelo conhecimento do bem e do mal, a sua condição de ser humano caído. Efésios 2:1. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, com o fato de terem comido do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, o espírito humano se tornou caído, mortificado. Aqui está dizendo que Ele, Jesus, nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O corpo humano, após a queda,
se tornou em delito e pecado. Só o Senhor para mudar essa situação, dando-nos vida. Romanos 5:12. Depois 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, né? E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É uma cadeia que chegou até nós. Infelizmente, lá atrás Adão e Eva pecaram e chegou até nós. E é um contínuo do pecado. E Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em contraposição a esse pecado lá atrás, e que transcorreu durante toda a humanidade, chegando até nós, em oposição a isso, pela morte do Senhor na cruz, derramamento do sangue dele, aí, por ele só, o Senhor pode nos fazer justos. E Romanos 5:18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, pecou, vem a condenação. Assim também por um só ato de justiça, que foi o Senhor vindo à cruz, veio a graça, que o Renato compartilhou muito bem, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Após a queda, aí Deus não podia seguir, percebeu que não podia seguir com aquela relação tão próxima com Adão e Eva, e o pecado foi tão tremendo que ele teve que expulsá-los do jardim. Daí eles ficaram longe da esfera da vida, porque naquele jardim a relação era de vida. Deus os tinha numa comunhão plena, sempre desfrutando, numa esfera de vida. Mas com o pecado, a morte veio e Deus teve que levá-los para fora do jardim. 1 Coríntios 1, 22, vou saltar uns versículos. 1 Coríntios 1, 22. Acho que eu vou deixar isso aí também. Vamos seguir sobre a questão da redenção. Todas essas 3 porções que nós vamos trazer estão falando da redenção. Deus então tinha um sentimento. Ele naquele plano lá atrás que eu mencionei, o plano eterno de Deus, que já antevira que tudo isso ia acontecer. Então Deus resolveu resolver o problema da morte e da queda do homem. Em Gênesis 3:8, Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus e o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Você imagina esconder do Senhor no meio do jardim, entre as árvores? Sem noção, né? O homem caído é um homem sem noção. Ele acha que tá bem. Ó Senhor. Entre as árvores, não, estou bem aqui, estou escondido das mazelas. Não está não, irmão, nós estamos sempre expostos. Sempre expostos.
E Deus vê tudo. Então, naquele momento, Deus começou a falar com eles. E Deus vai mostrar para eles: olha, eu não vim para julgar vocês. Eu vim para trazer algo para vocês na condição que hoje vocês se encontram, para Adão e Eva. Então, 3:9, Gênesis 3:9, o que vai dizer? 3:9. Eles estavam lá escondendo o Senhor, lá no meio da floresta. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, e lhe perguntou: onde estás vocês? Onde estás? Ô Dilson, onde você está, Dilson? Ele está num bom momento, ele tirou uma sonequinha, deve estar muito bem. Senhor Jesus, onde estás? Então, Deus sabia a condição deles. Deus é onisciente, Ele sabia da condição dele. E, desculpa, Deus. Deus sabia da condição dele. Mas Deus queria ouvir a resposta deles. Adão. E aí, Adão respondeu assim, em Gênesis 3, 10, 11 e 12. Ele respondeu: ouvi a tua voz do jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Onde estás? Aí na nossa condição de homem caído, qual é a nossa posição? Eu ouvi a tua voz, Senhor, mas eu estava nu. Ele não sabia que era nudez antes, mas agora ele se vê nu, e aí ele tem medo, coisa que não existia antes. Olha a condição do homem caído. Eu estou nu, eu tenho medo e me escondo. Eu sou um fugitivo. Eu estou na floresta, eu estou entre as árvores. Eu me sinto nu de tudo. Pense bem você se sentir nu, desprovido de todos os cuidados. Eu tenho medo. Uma pessoa que tem medo, ele sofre. O homem sofre porque tem medo do que está acontecendo com ele, do que vai acontecer. Se ele não tiver Deus no coração dele, ele vai ficar com medo e sofre por essa causa. E ele viverá sempre se escondendo. Tudo é um pavor para ele. Está sempre se escondendo das coisas. Esse é o viver do homem que fugiu da presença de Deus. Oh, Senhor Jesus. É duro, mas é a realidade. Se você, graças ao Senhor, porque todos nós que estamos aqui, já não estamos mais nus, já não temos esse medo, e não precisamos de nos esconder, porque o Senhor cuida de nós. Mas veja os seus amigos, outros familiares que não conhecem o Senhor, o sofrimento interior deles. Sempre estão numa condição de nudez, sempre estão com suas preocupações de medo do que vai acontecer hoje à tarde. Eu não sei o que vai acontecer comigo. É sempre um incógnito. Amanhã, como é que vai estar minha saúde, minha família? Senhor. Ele esconde de tudo, porque tudo é uma ameaça para a vida dele. Mas o Senhor não veio falar para Adão para o julgar. Ele perguntou para Adão falar qual era a condição dele. Hoje, quando o Senhor vem falar para cada um de nós: onde você está? Aí, Ele já sabe que você está nu, cheio de medo e se escondendo. Mas na verdade Deus quer fazer o que conosco? Ele quer nos salvar daquela condição que nós nos encontramos.
Deus não veio para te dar uma bronca, a minha, qualquer um de nós. Você está aí nessa condição. Você fez aqui. Não, não. O fato está consumado, irmão. O fato está consumado. Agora Deus veio o quê? João 3,17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus, já naquele plano eterno de Deus lá atrás, Deus sabia que enviaria o seu Filho para que julgasse o mundo, para que o mundo, as pessoas fossem salvas. E nesse caso, Adão e Eva já seriam salvos. Deus já previa isso. E quanto a nós, irmãos, mesmo que tenhamos nascido nessa esfera de pecado, Deus não quer nos julgar, Ele quer nos salvar. E esse versículo aqui deixa muito claro para você e para mim, que Deus, o Filho de Deus veio ao mundo, não para nos julgar, mas para nos salvar. O Dilson não quis contar ainda sobre um testemunho dele, eu vou adiantar, depois você conta com detalhe. Ele foi em Caldas Novas e encontrou uma pessoa, um farrapo humano, né, Dilson? Numa situação muito ruim. Vou só dar um preâmbulo do que você vai contar depois. Condição muito ruim. Falou do Senhor para ele. Mostrou para ele que Cristo veio para salvá-lo. Na próxima viagem, o próximo livro que o Dilson deu para ele, ele estava beijando o livro. É de malvadeza? Não, de alegria, porque aquela palavra trouxe um sentimento de salvação para ele. E quando nós nos sentimos salvos, nós temos alegria interior e regozijo interior. Não nos sentimos mais nus, nem com medo e nem o que mais? Não precisamos nos esconder. Tremendo, a palavra de Deus é tremenda. Senhor Jesus, Deus veio com essa premissa, nos salvar, não nos julgar. Mas quanto ao diabo, Deus é rigoroso. Não devemos dar nenhuma margem para Satanás. Olha como Deus falou para a serpente. Para Adão e Eva, Deus falou, eu estou enviando, eu vim aqui para salvar vocês. Mas com a serpente, Deus falou assim, Gênesis 3,14, o que ele falou? Vamos ver. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, aquela malvadeza que fizeste com Adão e Eva, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Deus não foi livrá-la de nada. Deus foi julgá-la e dizer que ela era maldita, porque ela era a expressão física de Satanás, o diabo. Deus não podia compactuar com aquela serpente que trouxe todos esses danos para Adão e Eva e toda a humanidade subsequente. E ele disse, olha, em punição para você, você vai rastejar sobre o seu ventre o resto das suas gerações e comerás todos os dias o pó da terra, perdendo a possibilidade de desfrutar daquele jardim maravilhoso. E Gênesis 3,15. Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Então veja só, a partir daquele momento, Deus criou uma barreira, criou um tampão, uma inimizade plena entre a mulher e a descendência dela, entre a mulher e a descendência, entre a tua descendência e o teu descendente. Então, a descendência da mulher
e a descendência da serpente, havia uma barreira de separação. Não tinha acordo. Não tinha e não tem. E o descendente da mulher, que não é uma figura humana, mas é o próprio Senhor, falou assim em Gênesis, profetizou: este te ferirá a cabeça. O Senhor feriria no futuro a cabeça da serpente. Ferir a cabeça é ferir o que é mais relevante na pessoa, ou no ser. Mas, por causa daquele pecado, mesmo assim o Senhor ainda sofreu muito. É tanto que fala que essa serpente ainda ferirá o calcanhar do Senhor. E de fato, lá na cruz, Deus feriu a cabeça da serpente, mas ele foi cravejado nos seus pés lá na cruz. Houve um sofrimento para com o Senhor Jesus, mas lá também ele feriu para sempre a cabeça da serpente. Mas é inegável que o Senhor sofreu por você e por mim ali na cruz. Teve seus pés cravejados ali na cruz. É, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mesmo o Senhor Jesus tendo ferido a cabeça dele lá na cruz, mas ele ainda permanece aí até o lago de fogo, ele permanece aí, e nós precisamos ser pessoas vigilantes, porque o diabo e esse adversário ainda anda ao nosso redor. Então nós não estamos podendo escapar de nada não. Ele age como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, a descendência da mulher é o Senhor Jesus e os seus servos hoje, a igreja, você e eu. E quem é a descendência de Satanás? Que ele colocou naquele versículo? É a multidão de incrédulos, o povo da incredulidade. É a descendência de Satanás. Em Mateus 3:7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 13:18, Mateus 13:18. Atendei vós, pois a parábola, 13, copiei errado. Agora, vamos falar do descendente da mulher. Isaías 7,14. Antecipamos quem seria esse aí, mas Isaías 7,14, 730 anos antes do Senhor Jesus nascer. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, o Senhor Jesus. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Colossenses 4:4. Não, 4:2 então. Perdão.
Por fim, o Senhor destruiu Satanás. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Eu fico triste quando eu pratico, ou vejo o irmão praticar o pecado, porque este ato procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. O Senhor, vou adiantar, o Senhor veio para trazer as boas novas, que é a salvação, que é a redenção. A redenção é tirar o homem daquela condição de pecado e trazer para uma condição da presença de Deus. E sabemos que Adão e Eva, eles, apesar de tudo aquilo, eles tiveram uma redenção antecipada. Porque o Senhor Jesus viria, mas lá atrás ele ainda viriam. O Senhor revelou para ele, Deus revelou para ele, e eles ainda puderam desfrutar um pouco dessa redenção, da salvação da sua condição de forma antecipada. E vamos ver Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que eles fizeram antes? Cobrir com folhas de figueira, que é fruto das obras deles. Acharam que com a folha de figueira podiam se cobrir sempre, mas é fruto da obra deles. Mas o Senhor, o que ele fez? Ele proveu de antemão uma cobertura para Adão e Eva. Essas vestimentas de pele os vestiu e eles não mais se sentiram nus. Mas isso aí custou a vida de um animal, que certamente, pelo contexto, é um cordeiro que foi imolado, derramou seu sangue, mas supriu aquela pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Mostrando que essa redenção, eles também puderam desfrutar da antevisão, de alguma forma, dessa cobertura, desta cobertura de pele com a morte do cordeiro. Eu vou encurtar aqui um pouco. E também uma coisa muito difícil, irmãos, uma escada de acontecimentos com a queda do homem que ele experimentou. Quando o pecado entrou no homem, entrou nele a corrupção. E essa corrupção gerou uma série de consequências. E nós vemos todos os dias. E agora, então, nesse presente momento, guerras, injustiça, pobreza, corrupção, opressão, enfermidade, por fim a morte. O pecado entrou no homem, gerou a corrupção, e a corrupção, toda essa sequência de eventos. Quando você vê por aí, se nem lê o jornal, no dia a dia seu vai te mostrar aqui, as guerras, as injustiças, todo dia você vê injustiça do seu lado, todo momento. A pobreza, a corrupção, a opressão, a enfermidade, e as pessoas morrendo. Fruto de quê? Do pecado que foi introduzido no coração do homem. O pecado, ele
amorteceu o espírito do homem. Não dá tempo de ler os versículos. O pecado afetou a alma do homem. O pecado agiu no corpo do homem, transformando o corpo de sofrimento. Esse homem corrompido tornou-se inimigo de Deus, afetado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, tornou-se inimigo de Deus. A solução para a queda do homem foi que ele buscasse a Deus, e assim Deus enviou a pessoa do Senhor Jesus como descendente daquela virgem profetizada por Isaías, para que a salvação viesse. João 1:1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Colossenses 2:9. Porque nele, Senhor Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha esse versículo. No Senhor Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A morte do Senhor Jesus nos impactou em 3 aspectos. Tirou o pecado do mundo, não vou ler os versículos. Tirou o pecado do mundo, destruiu o inimigo Satanás e liberou a vida divina que entra entre nós, que entra dentro de nós. O processo que o Senhor desvelou daí para frente é que ele mesclou-se a pessoa dele com a humanidade do homem. Quando o Senhor Jesus veio, houve uma mescla da humanidade do homem com a divindade do Senhor. E em Mateus 1:21, Mateus 1:21, que fala assim: ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa mescla de Deus com o homem na figura do Senhor Jesus. E ele pela incompreensão dos homens, ele foi morto na cruz. Não vou ler os versículos. Mas o Senhor, por outro lado, a despeito de ter sido morto na cruz, ele não permaneceu na morte. Atos 1:20 e 21. Atos 20, 21. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanham todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Atos 2:36. 2:36. Esteja absolutamente certa pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. 1 Timóteo 6:16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Devemos honrar a pessoa do Senhor em toda e qualquer situação. O Evangelho, e o Senhor veio, esse homem,
com toda essa condição, veio para nos trazer o evangelho da graça, que já foi compartilhado hoje. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa atribuição que o Senhor deixou para nós. Você foi salvo? Então agora ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vou encerrar por aqui, mas o sentimento é de que o Senhor deixou para nós também essa comissão de pregar o evangelho, porque Ele veio para nos redimir, nos trazendo o Espírito da vida, nos introduzindo a graça para dentro de nós, e Ele deseja que nós sejamos pregadores da graça também para todos os homens, amém?